Boa noite a todos, bem-vindos mais uma segunda-feira para falarmos sobre o lado B dos milagres de Jesus. E como sempre devemos fazer, não por um hábito ou por um rito, mas por absoluta necessidade, vamos orar a Deus pedindo que Ele nos dê o entendimento da Sua palavra. Vamos orar juntos. Deus nosso Pai, nós consagramos às Tuas mãos esse tempo, esse lugar. Clamamos que sobre nós esteja a autoridade de Teu Filho Jesus e a liberdade que há sob esta autoridade de Teu Filho. Dá-nos a Tua palavra, dá-nos entendimento da Tua palavra. Fala ao nosso entendimento, mas fala também aos nossos corações. Responde às nossas questões, mas também olha o nosso sofrimento e a nossa angústia. Te pedimos, Pai, pelo Teu Espírito Santo, fala conosco e transforma as nossas vidas ainda mais. Te pedimos assim, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Hoje vamos a Mateus capítulo 12. Peço que você abra a sua Bíblia até lá e me acompanhe um pouquinho numa recapitulação. Então vamos lá, o lado B dos milagres de Jesus. O que diz o lado A? Quando digo lado B, evidentemente existe um lado A. O que é que considero ser a teologia dos milagres na visão mais tradicional ou consensual na cultura evangélica brasileira? O lado A diz que os milagres atestam a divindade de Jesus. Isto é, Jesus andou sobre as águas porque era Deus. O lado A diz que os milagres suscitam a expectativa de idêntica repetição. Assim como curaste aquele cego em Jericó, cura o teu servo hoje também. É uma oração muito comum dentro desta perspectiva do lado A. No lado A, os milagres devem ser atualizados pelas possíveis aplicações práticas. Quando, por exemplo, a Bíblia diz, palavras de Jesus, aquele que tiver fé dirá a este monte, passa daqui para lá. Isto é aplicado de maneira prática como aquele que tiver fé vencerá qualquer dificuldade. A fé remove montanhas. E no lado A, os milagres são o padrão para a experiência religiosa. É comum que alguém pergunte, se Deus não faz milagres hoje, para que serve Deus? Por que orar? E que vantagem temos nós os que cremos em Deus sobre os que não creem? Parece que o Deus que faz milagres é o Deus que justifica a sua busca. Isto é, buscamos a Deus pelos milagres que Ele faz. Por isso olhamos para todos os milagres como que testemunhos de que Jesus é Deus. Jesus é Deus e é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se fez milagres ontem, fará hoje. E a razão por que o buscamos hoje é que Ele faça milagres. Eis aí o lado A dos milagres de Jesus. Agora vamos ao lado B. Eu creio que a única perspectiva legítima da pessoa e obra de Jesus de Nazaré é aquela que o enxerga mediante a lente da sua identidade messiânica. João capítulo 20, os versos 30 e 31, a tradução do Novo Testamento judaico, diz que Yeshua realizou muitos outros milagres na presença dos talmidim, ou discípulos, que não estão registrados neste livro, o Evangelho de João. Mas estes que estão registrados, mais precisamente 7, que João chama de sinais, estes 7 foram escritos para que vocês possam confiar que Yeshua é o Messias, o Filho de Deus, e que mediante essa confiança possam ter vida por causa de quem Ele é. Isto é, os milagres apontam para a identidade messiânica de Jesus. Por que Jesus realizou milagres? Para mostrar que Ele era o Messias. Não foi para mostrar que Ele era Deus. Não foi para suscitar ao longo da história a expectativa de milagre. Jesus realizou milagres para testemunhar a sua identidade messiânica. Os milagres são, na verdade, sinais, isto é,
não são fins em si mesmos, mas apontam em uma direção, a saber, Jesus de Nazaré é o Messias. Depois entramos numa avaliação falando a respeito dos dois tipos de milagres dentro da tradição judaica. Os milagres comuns que qualquer pessoa, ou qualquer justo, ou qualquer profeta poderia fazer, e os milagres messiânicos, aqueles que somente o Messias poderia fazer. Então, na outra segunda-feira, nós falamos sobre a cura de um leproso. Este era um milagre que acreditava-se na tradição judaica que somente o Messias seria capaz de fazer, curar um leproso. E isso deflagrava todo um processo de investigação a respeito da identidade daquele que curou um leproso. Se alguém curou um leproso, esse alguém está dizendo, eu sou o Messias, que só o Messias pode curar um leproso. Quando alguém dizia, eu sou o Messias, deflagrava-se um processo de investigação e avaliação desse movimento messiânico. E é nesse contexto que então nós vamos ver o segundo milagre messiânico, o exorcismo de um demônio mudo. E em Mateus capítulo 12, há o registro da cura de um demônio, ou de um homem que está controlado por um demônio mudo. E este é o segundo milagre messiânico. O exorcismo no contexto judaico tinha um método. Ele constava de 3 estágios. Quando uma pessoa dominada por um demônio era trazida a um profeta ou a um rabino, havia um método de libertação. Primeiro, estabelecer comunicação com o demônio. Havia necessidade de saber ou de iniciar um diálogo, uma conversa com o demônio que controlava a pessoa. O objetivo dessa comunicação era identificar o nome do demônio. E a expulsão desse demônio tinha que ser pelo nome. Por isso é que Jesus usa um método em Marcos capítulo 5. Quando Jesus pergunta ao demônio qual é o teu nome, ele diz, o meu nome é Legião. E então ele expulsa. Até aí, nada diferente do que era muito comum acontecer. Os demônios eram expulsos uma vez que as pessoas controladas por esses demônios eram identificadas. Os demônios que nelas atuavam eram identificados, declinavam o seu nome e a autoridade pelo uso do nome. Lembre-se que na cultura judaica o nome é a identidade. Lembre-se que na cultura judaica o ato de nomear equivale a controlar. É esta a conotação de Adão dar nomes aos animais. Quem nomeia controla, quem sabe o nome, quem detém o nome detém a identidade. Quem detém o nome controla a identidade. Por isso é que Moisés pergunta a Deus qual é o teu nome e Deus não declina seu nome. Deus não tem nome. Ou o nome de Deus é impronunciável. Ele não tem uma identidade que se restringe a um nome. Nenhum nome consegue conter o eterno. Então, identificar o nome é estar diante daquilo que tem limite. E uma vez identificado o nome, aquele que tem limite, que tem medida, que tem tamanho, passa a ser controlado. Esse é o espírito e é a inteligência desse método de exorcismo no judaísmo. Por isso é que havia a crença na tradição judaica que somente o Messias conseguiria expulsar um demônio mudo. Um demônio que não dissesse o seu nome seria, por força desta compreensão, um demônio não identificado, não passível de controle. Você não sabe o nome, você não sabe com quem você está lidando. Se você não sabe com quem você está lidando, você não sabe como lidar. Se você não sabe o nome, você não sabe a identidade. Se você não sabe a identidade, você não sabe que arma usar. Por isso é que quando alguém é tomado por um demônio, e esse alguém tomado por um demônio é um demônio que causa mudez, ou esse alguém é mudo, não é possível exorcizá-lo.
E nesse sentido, esperavam que somente o Messias pudesse expulsar um demônio mudo. Então, em Mateus capítulo 12, começando no verso 22, começa aí a narrativa do exorcismo de um demônio mudo. E note que o versículo 22 diz que levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. Preste atenção e sublinhe na sua Bíblia o levaram-lhe. Isso é muito importante. Levaram-lhe. Lembre-se que quando se deflagrava um movimento messiânico, o sinédrio imediatamente corria na direção do pretenso Messias para investigá-lo. Essa investigação tinha duas fases: observação e depois interrogação. E isso faz com que nós que olhamos com ares razoavelmente preconceituosos os fariseus, nós interpretemos que os fariseus que fazem perguntas a Jesus são os chatos. Não, eles não são chatos. Eles estão cumprindo o que prescrevia a tradição judaica. Não era qualquer um que dizia eu sou o Messias, que o sinédrio ia lá abaixar a cabeça e dizer sim, senhor. Ele tinha que ser checado. Então toda a ação do sinédrio e dos fariseus, doutores da lei, em relação a Jesus, é uma ação necessária. Ele não está sendo induzido ao erro. Nós achamos que quando os fariseus interrogam Jesus, os fariseus estão colocando Jesus diante de pegadinhas. Estão mesmo, mas é função deles criar essas armadilhas porque eles estão checando o Messias. E nesse processo de checagem da identidade do pretenso Messias, eles já viram que Jesus curou um leproso. Bom, mas são 3 os milagres messiânicos. Curar um leproso, expulsar um demônio mudo e curar um cego de nascença. Então agora, o que eles fazem? Bom, nós não pegamos nada errado nesse pretenso Messias. Ele curou um leproso e parece que há legitimidade nessa cura. Então vamos colocá-lo diante do segundo milagre. Levem a ele um endemoniado com um demônio mudo. Por isso é que a palavra levaram-lhe, do versículo 22 de Mateus 12, é muito importante. Não é que Jesus casualmente encontra-se com um endemoniado que tem um demônio mudo. Não, ele é propositadamente colocado diante desse demônio ou desse endemoniado que era cego e mudo. E em Mateus 22 diz que Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será esse o filho de Davi? Olha a reação imediata. Opa, curou um leproso, expulsou um demônio mudo? Não será esse o filho de Davi? Não será esse o Messias? É a reação imediata. E essa pergunta que é feita, não será esse o filho de Davi? É uma pergunta endereçada a quem? Ao sinédrio, aos doutores da lei. Porque Jesus está sendo investigado. Os doutores da lei, os fariseus, os membros do sinédrio estão todos em volta da cena. E trouxeram, mais ou menos dizendo, bom, você não é o Messias, então vamos ver se você expulsa um demônio mudo. Aí ele expulsa. Aí a multidão olha para os caras que trouxeram o demônio mudo e diz, bom, e agora? Não é esse aí o Messias, então? Bom, e qual é a resposta dos líderes judaicos? A resposta é somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Então qual é a saída dos líderes? Ou eles dizem, tudo leva a crer que esse é o Messias, ou eles descartam o Messias, ou descartam a identidade messiânica de Jesus, e eles então têm que dar uma explicação como é que ele não é o Messias, mas expulsa um demônio que é mudo. Então qual é a explicação? A explicação é que ele está com Belzebu. Ele está com um demônio que é autoridade sobre esse demônio aí. E Belzebu é Baal-zebub, que seria o senhor das moscas. E se você ler o livro dos Reis, o capítulo 1, você vai ver que ali, naquele contexto, existe a experiência de Israel estar envolvido no momento em que o povo é liberto de uma praga de moscas por um tal espírito de Baal, o senhor das moscas. E esse Baal-zebu vai percorrer e vai ganhando identidades na Bíblia Sagrada e chega aqui
e ele é identificado como o príncipe dos demônios, e os fariseus e os doutores da lei acusam Jesus de estar sob a ação de Beelzebul. Bom, como é que Jesus responde? A defesa de Jesus tem 4 partes. A primeira, os versos 25 e 26. Ele diz, bom, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E esta fala de Jesus é um ditado em Israel, que o reino dividido não sobrevive, toda casa dividida. Então ele está citando para os doutores da lei um ditado dos próprios doutores da lei. A casa dividida não subsiste. Então ele está dizendo, bom, como é que vocês dizem que a casa dividida não subsiste e acusam Satanás de estar dividido contra Satanás? Há uma incoerência na fala de vocês. A segunda fala de Jesus, ele diz o seguinte, versículo 27 de Mateus 12. Bom, e se eu expulso demônios por Beelzebul, então os filhos de vocês expulsam demônios com autoridade de quem? Muito embora os filhos deles não expulsassem demônios mudos, mas Jesus lança essa questão. Qual é o espírito que está atuando nos filhos de vocês para que vocês expulsem demônios também? Depois ele diz mais, versículo 28. Não haveria uma outra explicação? Em vez de eu estar debaixo da ação de Beelzebul, não seria o caso de ser verdade que quem está sobre mim é o Espírito Santo de Deus? E que de fato eu trouxe o reino de Deus chegou comigo porque eu sou o Messias? É uma sugestão de Jesus. E por último, ele fala da sua identidade messiânica, que ele é mais forte para amarrar qualquer demônio, porque é o Messias agindo debaixo do Espírito Santo de Deus. Bom, depois dessa sua defesa, ou autodefesa, Jesus dispara a metralhadora contra aquela geração representada pela sua liderança. Então, no versículo 30 de Mateus 12, ele diz, aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era, nem na que há de vir. E qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir a um demônio a ação de Jesus de Nazaré. Ou negar que o Espírito que está sobre Jesus de Nazaré é o Espírito Santo. Em outras palavras, qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não é outra senão a negação da identidade messiânica de Jesus de Nazaré. Esse é o pecado sem perdão, digamos assim. Qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É negar a obra do Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré. Por quê? Porque é com esta fala que Jesus inaugura seu ministério. Quando ele entra na sinagoga em Nazaré, que ele abre Isaías, ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu para. Ele está dizendo, o Espírito Santo está agindo na minha vida e a partir de agora, tudo que vocês me virem fazendo será um testemunho de que o Espírito Santo está sobre mim. Eu sou o ungido. Cristo ungido, Messias ungido. Então eu sou o ungido. Quando se nega que Jesus está debaixo dessa unção do Espírito Santo, isto é, quando se nega a sua identidade messiânica, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não será perdoada, de acordo com Mateus 12, 31. Versículo 33. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Agora, que palavras são essas? As palavras pronunciadas a respeito de Jesus.
E que palavras más são essas? As palavras pronunciadas a respeito de Jesus. E por que são raça de víboras? É porque eles rejeitam Jesus como Messias. Aí você entende João capítulo 1, veio para o que eram seus e os seus não o receberam. É isso que está acontecendo aqui. E o que está acontecendo aqui é uma rejeição oficial. Não são indivíduos que estão diante de Jesus e dizendo que não creem em Jesus, que Jesus não é Deus. Não. Nós não estamos aqui na igreja evangélica. O que está acontecendo aqui isso aqui é judaísmo puro, não é cristianismo, é judaísmo. É o Messias que está aqui. E existe um fórum responsável no processo histórico de Israel como nação para identificar esse Messias. E esse fórum oficial responsável está dizendo, esse cara é um falso Messias, ele está agindo debaixo do espírito de Beuzebu, não é o Espírito Santo, e Jesus está dizendo, isso é uma blasfêmia, isso não será perdoado. E o que não será perdoado? Vocês estão me rejeitando como Messias, e que isso fique bem claro, e vocês haverão de dar conta dessas palavras que estão dizendo. Então Jesus lança sobre eles uma condenação radical. Veja o paralelo de Mateus capítulo 17, quando Jesus desce do Monte da Transfiguração. É muito interessante. E nós deveríamos então começar a leitura em 16:28, na verdade. Porque, ou se você preferir ir mais longe, em 16:13. Porque em 16:13 Jesus encomenda uma pesquisa. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Jesus está fazendo uma pesquisa. Será que o povo aí já descobriu que eu sou o Messias? Os discípulos voltam dizendo, acho que o povo ainda não entendeu. Aí Jesus diz, e vocês dizem que eu sou quem? Aí Pedro diz, tu és o Messias. Aí Jesus fala, muito bem, não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu, você é o Messias. Né? Aí o que é que ele diz para os discípulos? A primeira coisa que ele diz é, então vocês sabem que eu tenho que morrer, porque é isso que a lei e os profetas dizem. Se eu sou o Messias, eu tenho que morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Aí o Pedro demonstra a sua confusão. Ele diz que não, e Jesus fala para trás de mim, etc. Aí depois Jesus faz o chamado ao discipulado em 16:24. E em 16:28 ele faz uma declaração muito estranha. Mateus 16:28. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Bom, o que quer dizer isso? Numa leitura simples, ou simples não, simplória, é uma promessa escatológica. Jesus está dizendo, o reino de Deus será instaurado, estabelecido, e alguns de vocês não vão morrer antes disso. Mas pode ser interpretado de outra maneira. Garanto que alguns de vocês que aqui estão não experimentarão a morte antes de verem claramente a glória do Messias em seu reino. Agora o que vem depois? Vem a transfiguração. Pedro, Tiago e João estão no Monte da Transfiguração. Jesus é transfigurado, está em glória, né? Eles são tocados pelo anjo que diz, não temas, não tenham medo. A glória do Messias se manifesta no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João são testemunhas. A voz do céu diz, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Esse aí é o Messias. Digamos assim que Mateus 16:28 se cumpre na Transfiguração. Esse aí é o Messias. Alguém já disse que ali estava reunida a cúpula da redenção cósmica. Moisés, Elias e Jesus. A lei, os profetas e a graça. Ali tem tudo no Monte da Transfiguração. E a voz de Deus é, o meu filho é esse é o Messias, é ele aí. Bom, aí eles descem do monte. Quando eles descem do monte, versículo 14 de Mateus 17, quando eles chegaram, estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo e na água, e eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Bom, por que não puderam curá-lo? A resposta está em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 17. É a mesma passagem narrada por Marcos.
Exatamente o mesmo momento. Jesus volta do Monte da Transfiguração e ele encontra um homem no meio da multidão e esse homem diz: Mestre, eu te trouxe o meu filho porque está com um espírito que o impede de falar. Eu te trouxe um demônio mudo. Os teus discípulos não conseguiram expulsá-lo. Mas o Senhor é o Messias. O Senhor pode. E isso é extraordinário, porque esse homem consegue perceber o que aquela multidão não consegue perceber e o que o Sinédrio não consegue perceber e o que os discípulos não tinham conseguido perceber. É interessante que a gente fala coisas que não são interiorizadas por nós. Os discípulos ouviram Pedro falar, os discípulos ouviram Jesus dar razão ao que Pedro falou a respeito de ser ele o Messias. Os discípulos ouviram Jesus dizendo: eu sou o Messias, mas eles não conseguem expulsar o demônio. Aí Jesus diz uma coisa interessante. Eles perguntam: por que nós não conseguimos expulsar? E ele responde: porque esta casta ou esse tipo de demônio, que tipo de demônio? O demônio mudo, ele só pode ser expulso com oração e jejum. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus ensina uma mandinga? O que é que tem autoridade sobre demônios? O jejum e a oração ou o nome de Jesus? Bom, é o nome de Jesus. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que antigamente vocês expulsavam demônios conversando com os demônios. Agora vocês expulsam demônios conversando com Deus. Antigamente vocês precisavam interagir com os demônios, mas agora está aqui presente o Messias. E no reino dos Messias, os demônios não falam, só Deus fala. Vocês não se preocupem com os demônios, se preocupem com o Pai. Mudou o paradigma. E voltando para Mateus capítulo 12, Jesus deu aquela fala radical, lembra-se? A blasfêmia contra o Espírito Santo, a rejeição do Messias, etc, etc. E no versículo 38 de Mateus 12 ele fala: então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Veja que interessante. Eles trazem um demônio mudo para testar se ele é o Messias. Ele expulsa o demônio mudo. A multidão pergunta: então, ele é o Messias? Os mestres da lei dizem: não, não é o Messias, é um cara agindo debaixo do espírito de Beelzebu. Aí Jesus desce o morro com eles, eles sacodem a poeira da cara e dizem: mestre, faça um sinal para nós. Bom, aí ninguém merece. E Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas e agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Então o que é que Jesus fala? Chega de sinais. Eu fiz os sinais até que vocês se pronunciassem se eu era o Messias ou não. Vocês já se pronunciaram. Vocês disseram que eu não era. Agora chega de sinais. E quando Jesus diz agora chega de sinais, há uma mudança de paradigma na ação de Jesus. Uma mudança de paradigma que não é bem observada pela maioria de nós. Por exemplo, há uma mudança de paradigma no que diz respeito ao propósito da ação de Jesus. Primeiro, ele faz milagres que são sinais que atestam a sua identidade messiânica. Depois, ele diz: chega de sinal. Então, por que ele continua fazendo, entre aspas, milagres, se ele já disse, chega de sinal? Porque agora, ele não está mais falando com a multidão. Ele está falando com os 12. Agora, ele está falando com os seus, e somente com os seus. Ele não está mais preocupado em comunicar a sua identidade messiânica à multidão e
aos líderes de Israel. Ele deleta o sinédrio. Não quero mais saber de sinédrio. Agora é com os meus. A conversa agora é com os meus. Então o propósito muda. Não mais testemunho da messianidade, mas sim o discipulado dos seus. O público-alvo muda. Jesus faz sinais que são públicos e diz o seguinte: mostra-te ao sacerdote. E a partir desse momento ele não faz mais sinais públicos. Lembra-se quando ele cura um homem que está mudo? E a Bíblia diz que chamando-o para um lugar à parte. Chamando-o para um lugar à parte. Agora não é mais na massa, são indivíduos. E agora não são mais sinais, são respostas à fé no Messias. Porque aquele paralítico que é descido diante de Jesus, Jesus não pergunta para ele se ele tem fé. Ele vai lá e cura. Na frente de todo mundo. Por quê? Porque aquilo é um sinal. Mas uma vez que ele diz, chega de sinal, não mais para a massa, não mais para testemunhar sua messianidade, mas para relacionar-se com os seus no discipulado e responder à fé daqueles que o reconhecem como Messias. A mensagem de Jesus agora é uma mensagem diferente. Ele que falava tão aberta e claramente, agora ele fala por parábolas. O primeiro sermão dele, identificado como Sermão do Monte, é um sermão claríssimo. Tão claro que as pessoas não apenas entendem o sermão, mas entendem que aquele sermão é uma afronta ao sinédrio. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Está claríssimo. Mas a partir desse momento em que ele diz, chega de sinais, ele já não fala mais para a multidão e não fala mais para as massas. Ele fala para os seus. Ele fala para quem tem ouvidos para ouvir. Ele fala para as minhas ovelhas, ou para as suas ovelhas. Ele fala para as minhas ovelhas, elas ouvirão a minha voz e me seguirão. A massa já se pronunciou, agora eu não tenho mais nada que ver com a massa, agora eu tenho que ver com os meus. Por isso que em Mateus 13, 34, Jesus inicia... Mateus 13 são as parábolas do reino, que ele conta, ninguém entende, e ele precisa explicar, inclusive, para os seus discípulos, em separado, que ninguém entende. E Mateus 13, 34 diz o seguinte, Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei a minha boca em parábolas e proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram, explica-nos a parábola do joio no campo. Nem os discípulos entenderam. Quer dizer, a multidão ficou sem explicação. Não entendeu nada, ficou sem explicação. Agora ele se recolhe com os discípulos e explica para os discípulos. E muda também aí o método, então que é, antes ele falava claramente, agora fala por parábolas, e a mensagem que ele divulgava, agora ele oculta. Há uma mudança radical de paradigma na ação de Jesus. Esta é, portanto, uma percepção do segundo milagre de característica messiânica, que é a expulsão de um demônio mudo. Esta é, portanto, a maneira como devemos compreender afirmações do tipo, esta casta não sai senão com jejum e oração. E a afirmação final do capítulo 12 de Mateus, os versos 43 a 45, que nós utilizamos essa fenomenologia de Jesus tratando com espíritos imundos para construir a nossa atual teologia de batalha espiritual, mas não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. O que Jesus está fazendo aqui é lidando com esse cisma de ele é o Messias ou não é o Messias. A partir da identificação, ele não é, e da rejeição, ele passa a se relacionar apenas com aqueles que o identificam como Messias e esquece a multidão, esquece a massa, esquece o sinédrio e começa a lidar com os seus, mostrando para os seus a dinâmica do reino de Deus que ele, o Messias, trouxe. Por ora, é isso. Agora vamos às suas questões e perguntas. Acho que hoje fui mais breve do que das outras vezes e agora vamos ao que realmente interessa, pelo visto, são as suas perguntas. Os papéis estão
à disposição e você encaminha aqui para frente para a gente tentar equacionar algumas delas. Pergunta: depois de Jesus ressuscitado, os milagres messiânicos não mais ocorreram? Esta pergunta pode ser respondida por Hebreus capítulo 2, versículo 4. Hebreus 2, 4 diz que Deus derramou a salvação, isto é, Deus inaugurou o reino messiânico, e esta chegada do reino messiânico foi primeiramente anunciada pelo Senhor e depois foi confirmada pelos que a ouviram. Em Hebreus 2,4 diz que Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Ora, o que me sugere esse texto de Hebreus? Que, assim como os milagres realizados por Jesus estavam absolutamente associados com a autenticação de sua reivindicação, eu sou o Messias, os milagres no contexto da igreja estão absolutamente associados com o testemunho da igreja a respeito de Jesus é o Messias. Em outras palavras, eu já disse aqui uma vez e vou repetir. Quando a igreja está em expansão missionária, a manifestação de milagres e sinais e prodígios e maravilhas é muito intensa. Quando a igreja se estabelece, a manifestação de sinais, milagres e maravilhas e prodígios é muito rarefeita. Quando a mensagem do Messias está sendo anunciada, Deus autentica essa proclamação, e quando a igreja é estabelecida, a própria igreja passa a ser o sinal. É isso o que estou crendo, é isso o que creio. Em outras palavras, eu não creio que Deus faça milagres, senão com interesses relativos à expansão do testemunho do reino. Milagres não são um recurso divino acessado pelos crentes para o seu conforto, para o seu consolo, para a sua satisfação, para atenuar o seu sofrimento. Os milagres são uma autenticação de Deus, a critério de Deus, para a proclamação da mensagem a respeito de ser Jesus de Nazaré, o Messias. Deus faz milagres para atender aos seus interesses, do seu reino e da sua glória, e não aos nossos interesses. A resposta de Deus ao nosso sofrimento não é o milagre, é o Messias. A promessa de Deus para o nosso sofrimento não é o milagre, é o reino em sua plenitude. A resposta de Deus enquanto sofremos e enquanto o reino de Deus não se estabelece em plenitude é a pessoa do Espírito Santo que habita em nós, sendo Ele as primícias desse reino e que nos sustenta, nos ajudando na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas Ele nos sustenta na nossa fraqueza enquanto atravessamos esse tempo de esperança, porque em esperança somos salvos, é Romanos capítulo 8. Então a pergunta: depois de Jesus ressuscitado, os milagres messiânicos pararam de acontecer? Não, não pararam. Mas eles continuam acontecendo no contexto do testemunho da mensagem messiânica. Traduzindo, no contexto da expansão missionária da igreja. Traduzindo, no contexto em que interessa a glória de Deus e a sinalização histórica do reino de Deus. Ponto. Seria correto afirmar que o lado A dos milagres de Jesus seriam nos dias de hoje para as massas e o lado B para os discípulos, a igreja? Ou seja, Jesus fala hoje de maneira diferente para uns e outros? Não. Eu creio que o lado A é uma distorção dos milagres de Jesus e Deus nunca usou o lado A dos milagres. Nunca usou e nem está usando. Na minha opinião, Deus usou sempre o lado B. Eu disse categoricamente que
a única perspectiva legítima a respeito de Jesus de Nazaré é aquela que o enxerga a partir da sua identidade messiânica. Essa é a única perspectiva legítima. O lado A não existe. O lado A é um construto religioso. O lado B, na minha opinião, é a intenção e a proposta de Jesus. Havia uma expectativa de ação política, de luta por libertação contra o império, uma ação política do Messias. Ou os 3 milagres seriam suficientes para provar que ele é o Messias. Não, havia uma expectativa de uma ação política, mas não da parte do Messias, da parte de Israel. E a grande questão é que Jesus luta contra esse equívoco de expectativa de um libertador político. Ele deixa claro, o meu reino não é deste mundo. E quando ele ressuscita, em Atos capítulo 1, o verso 5, os discípulos perguntam, é agora que hás de restaurar o reino a Israel? E Jesus deveria ter feito, eu nunca falei disso, eu falei do reino do meu Pai Celestial. A afirmação, ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, dá a entender que os que não são judeus são um plano B de Deus. Não, não são um plano B. Porque o plano de Deus sempre foi abençoar todas as famílias da terra. Deus nunca teve como plano A abençoar só Israel. O plano A de Deus foi abençoar todas as famílias da terra. Mas abençoar todas as famílias da terra a partir da sua relação com Israel, relação esta que se justifica absolutamente pelo fato de que o Messias tem que nascer do ventre de uma mulher. Essa mulher tem que ter uma identidade racial. E aí Deus escolhe não um povo constituído, por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus não escolhe o brasileiro, nem o japonês, nem o americano, nem o alemão. Ele escolhe o não povo. Ele escolhe Abraão, para de Abraão formar um povo e para desse povo suscitar o Messias. Mas a ideia de Deus, o propósito de Deus sempre foi abençoar todas as famílias da terra, de modo que todas as famílias da terra não são plano B, são plano A. Pode, por favor, explicar melhor, esta casta de demônios só saem com jejum e oração? Vou tentar. Que casta é essa? Demônio mudo. Demônio que sai pela manifestação da autoridade do Messias. Na autoridade do Messias, nós não precisamos ficar dialogando e conversando com o demônio. Na autoridade do Messias, nós nos revestimos de todo o poder de Deus e ministramos na vida das pessoas. Nós nos revestimos da armadura de Deus. Nós não precisamos ficar conversando com o demônio. Em outras palavras, Jesus diz assim, tirem o foco da atenção aos demônios, do poder deles, da identidade deles, do que eles podem ou deixam de poder, do que eles fazem ou deixam de fazer. Em outras palavras, cancelem todos esses seminários de batalha espiritual que vocês têm na igreja evangélica e voltem-se para a luz. Quando vocês se voltarem para a luz, é na autoridade do Messias que vocês expulsarão todo e qualquer tipo de demônio, inclusive esses aí que vocês não conseguiram expulsar. O problema é que não dá para expulsar demônios sem estar revestido de toda a armadura de Deus, sem estar fortalecido na graça do Senhor, sem estar preparado para o dia mau e para poder resistir no dia mau. É isso que ele está dizendo. Quando se disse que não haverá perdão aos que negaram Jesus como Messias, isto me atinge direto, porque de alguma forma já neguei Jesus em meus atos. Como saio dessa? Você não negou, senão não estaria aqui, senão não estaria fazendo essa pergunta, senão não estaria preocupado com a sua condenação e o seu destino eterno. Se você tivesse negado, Deus já tinha tirado a mão dele de você e você estava exatamente agora na mais absoluta escuridão. Então você pode ficar tranquilo que você só está fazendo essa pergunta porque Deus, com a sua graça, concede a você a oportunidade de fazê-la. A graça de Deus está sobre a sua vida, não tenha dúvida. Baseado na sua afirmação sobre o jejum, qual seria de fato a sua importância? O que Jesus está dizendo é que nós não mais nos preocupamos com demônios, nós nos preocupamos com Deus. Jejum e oração não é alguma coisa que a gente faz para ficar conversando com o demônio, correto? Naquela época, o pessoal para expulsar demônio tinha que estabelecer comunicação com o demônio. Jesus está dizendo, agora não é mais assim, pessoal, para de entrevistar demônio no palco. Agora recolha-se em jejum e oração, fale com Deus. Então, para que serve o jejum? O jejum
ao longo da história da igreja, foi identificado e tratado como uma disciplina espiritual. O jejum é um tempo de busca de Deus. O jejum é uma forma de busca de Deus. O jejum implica tanto uma atividade, quanto uma utilização do tempo, quanto uma atitude do coração em que nós buscamos a Deus. Evidentemente, não diz a palavra de Deus em Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós? É isso que a gente tem que fazer. O jejum e a oração, eu imagino, e aqui estou sugerindo, que Deus me perdoe ou me abençoe, que Jesus poderia ter dito, essa casta não sai senão com leitura da Bíblia, meditação, louvor, adoração, comunhão, confissão de pecado, estudo da palavra, jejum e oração. Jejum e oração não é essas duas coisas. Essas duas coisas são simbólicas do vocês agora expulsam demônios na autoridade de Deus, que Deus lhes confere, portanto, busquem a Deus para que tenham essa autoridade. Porque Deus permite que demônios possuam pessoas. Bom, quem permite que demônios possuam pessoas, em primeiro lugar, são as pessoas. Deus não permite que demônios possuam pessoas. Deus liberta pessoas possuídas por demônios. Mas a resposta a esta pergunta mais completa, eu sugiro que você compre na Insights o sermão de ontem à noite, que eu levei 50 minutos para responder essa pergunta. Esta blasfêmia contra o Espírito Santo não seria a pessoa estando com o Espírito Santo, mesmo assim, ir contra esta voz interior, que seja contrariando o Espírito Santo? Não. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é a mesma coisa que fechar-se a voz do Espírito Santo no interior. Deixei claro, a blasfêmia contra o Espírito Santo é negar que o Espírito Santo está sobre Jesus de Nazaré e que Jesus de Nazaré é o ungido do Espírito Santo. É isso. Por que Jesus deu uma bronca na geração incrédula em Marcos 19, se eles levaram o endemoniado ao único que o podia curar? Não, ele não deu uma bronca na geração porque eles levaram o endemoniado ao único que o podia curar. Ele deu uma bronca, em primeiro, porque a geração rejeitou a identidade messiânica dele, Jesus. E ele deu uma bronca porque ele não deu na multidão. Ele deu uma bronca nos discípulos dele que já sabiam que ele era o Messias e continuaram agindo como se o Messias não tivesse chegado. É isso que ele está dizendo. O reino de Deus chegou, vocês continuam agindo como se o reino não tivesse chegado. O Messias está presente, vocês continuam agindo como se o Messias não tivesse presente. Da mesma forma que o pessoal diz assim, os teus discípulos não jejuam. Aí Jesus diz assim, mas o noivo está presente, para que eles vão jejuar? O noivo está presente. Eles não podem agir como se o noivo não estivesse presente. Eles têm que agir como se o noivo estivesse presente. O noivo está presente. Poxa, não para de chegar a pergunta dessa vez. Será que deixamos de nos deparar com milagres de Jesus porque ficamos muito mais preocupados e deslumbrados do que, na verdade, ser um agente na mão de Deus para matar a fome de quem tem fome, matar a sede de quem tem sede, visitar os presos, vestir os nus e fazer parte deles em vez de ficar de fora olhando? Eu concordo em gênero, número e grau. Os milagres, eles acontecem no contexto de uma igreja em missão, não uma igreja em louvorzão e noite de libertação. Quando a igreja está em missão, aí a mão de Deus vai com ela. Quando a igreja está reunida, infantilizada, pedindo socorro para o Papai do Céu fica muito triste. E a primeira vez que ele ficou triste com uma igreja assim, ele deflagrou uma perseguição lascada lá em Jerusalém. Uma igreja ensimesmada. Sendo a blasfêmia contra o Espírito Santo, sendo a blasfêmia contra o Espírito Santo, a rejeição da messianidade de Jesus, os judeus não têm perdão. Bom, essa é a pergunta. E aí você vai ter que ler Romanos 9, 10 e 11, entender e me explicar. Sabe por quê? Porque é uma coisa seríssima isso. Porque Paulo em Romanos 9, 10 e 11 diz que os judeus negaram porque Deus cegou-lhes o entendimento. Eles negaram porque Deus fez com que negassem. Porque o cordeiro só poderia ser morto sacerdotalmente. O sacerdote teria que matar o Messias.
para matar o Messias, não poderia reconhecê-lo como Messias. Então Deus cegou os olhos dos sacerdotes para que os sacerdotes sacrificassem o cordeiro. E aí a turma pergunta, mas Deus é injusto, porque cegou os olhos dos judeus para que eles matassem o Messias? Aí Paulo diz duas coisas. Primeiro, não se meta na relação de Deus com o povo dele, porque ele tem um jeito diferente que nós não vamos entender. E em segundo lugar, quem é você para dizer que Deus é justo ou Deus é injusto, que Deus faz isso ou faz aquilo? Quem é você, a criatura, para ficar questionando o Criador? Então, essa pergunta aqui eu não sei responder. Não sei mesmo. Não sei mesmo. Por favor, explique melhor o texto de Mateus 12. Não ficou claro para mim a questão dos 7 espíritos piores o que este quer dizer. Também não ficou claro para mim. Não sei explicar. Eu não sei explicar. Eu só acho que deve ter alguma relação contextual, cultural. Essa numerologia é muito interessante. 7 espíritos, por que não 8, por que não 9, por que 7 espíritos? Será que ele não está dizendo, e agora estou pensando alto, será que ele não está dizendo que uma geração que está cega por uma ação demoníaca e rejeita o Messias, fica absolutamente cega, isto é, 7 vezes cega, plenamente cega? Será que isso aqui é base para a gente ficar dizendo que é uma pessoa que não aceita Jesus e a gente expulsa demônio, aí vem mais 7, aí depois expulsa 7, aí vem mais 7, aí fica 14? Será que é isso mesmo? Eu não sei, porque se é 7 só, tá bom demais, pessoal. Porque a legião romana, é melhor ter 7 do que ter a legião. Se é 7 só, tá bom. Então parece que esse 7 aqui não é 7. Esse 7 aqui é absolutamente dominado. Fica cegado. É aquela geração lá que ficou absolutamente cegada e sem perdão, não tem volta. Aí ela vai ser resolvida lá em Romanos 9, 10 e 11. O que quer dizer o conteúdo em Mateus 12, 44 e 45? É isso aí mesmo que eu acabei de falar. Como entender que Jesus deixa as massas e se dedica apenas aos seus, se depois de Mateus 12 ele multiplica os pães perante as multidões? Ele multiplica os pães perante as multidões, mas ele fala com os seus discípulos. É uma conversa dele com os discípulos. Tanto é que a reação da multidão a esta manifestação de multiplicação de pães é uma reação de distribuição de cesta básica. Jesus diz assim, esse pessoal aí está pensando que eu estou distribuindo cesta básica, por isso que eles me procuram. Mas vocês não. Vocês têm que saber que eu sou o pão da vida, que quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo, com vocês é diferente. Aí os discípulos dele começam a abandoná-lo. E Pedro diz, olha, os teus discípulos estão te abandonando depois desse negócio aí que o senhor falou de comer a sua carne e beber o seu sangue. O que Jesus faz, eu não disse que ele não faz necessariamente mais em público, mas o que ele faz, ele não está mais preocupado com a multidão, com a massa, com o público, em sinalizar sua identidade messiânica. Qualquer coisa que ele venha fazer, ele está preocupado com os discípulos dele. Tá? Leia João capítulo 6, que você vai ver a belíssima discussão a respeito da identidade messiânica, da relação. Aliás, isso é um milagre que nós vamos olhar dentro do lado B. A relação dos pães com o maná, de Jesus com Moisés, e etc, e etc. Se somente o Messias poderia expulsar o demônio de um mudo, por que Jesus disse que com jejum a oração seria possível? Será que alguém que estivesse nessas condições dadas por Jesus, jejum e oração, não faria este milagre? O texto dá a entender que sim. Não. O texto dá a entender que sim, mas não é isso que a gente deve entender. O texto está dizendo que na era messiânica, ou debaixo da autoridade do Messias, qualquer um expulsa um demônio mudo. Sem reconhecê-lo como Messias, ninguém expulsa um demônio mudo, porque quem tem autoridade sobre demônio mudo não é jejum nem oração. É o Messias. O jejum e a oração aqui seria esse estar ou ter ingressado na era messiânica. Parece que é isso que faz sentido, muito embora não seja o que dê a entender. Quando
Quando Pedro afirmou ser Jesus Cristo o Messias, vou aproveitar aqui, eu entendi perfeitamente, está correto, mas só para a gente esclarecer. Quando Pedro afirmou ser Jesus o Cristo, isto é, o Messias, né? Não é Jesus Cristo o Messias, porque Jesus Cristo o Messias é Jesus o Messias, né? Então é quando Pedro afirmou ser Jesus o Cristo, isto é, o Messias, Jesus disse que não foi carne ou sangue quem o revelou. Esperava-se o mesmo dos representantes do Sinédrio, ou seja, saber que Jesus era o Messias por revelação divina, parece que esperava-se, por isso é que Deus cegou o entendimento deles. Porque ninguém pode dizer que ele é o Messias senão pelo Espírito Santo. Isso aí é um problemaço que a gente tem na Bíblia Sagrada. Esse é um problema que está explícito, por exemplo, em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. De modo que qualquer pessoa pode chegar no portão do céu e falar assim, eu só não fui a ele porque o Senhor não me levou. Se o Senhor tivesse me levado, eu teria ido. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Messias, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Isso é um problema sério que a gente tem que resolver. E sabe como eu resolvo? Eu também ainda não sei. Interessante, né, a gente conviver com questões para as quais a gente não tem resposta. E sabe qual é um grande perigo da nossa vivência de fé? É tentar encontrar resposta para tudo. Se você quiser um sistema que dá resposta para tudo, uma resposta lógica para tudo, você encontrou uma filosofia, não é mais o Evangelho, né? E interessante, Paulo disse que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, que o homem natural não pode discernir as coisas espirituais. O que isso quer dizer? Que só pode entender a mente de Cristo quem tem a mente de Cristo. Difícil, né? Nós não temos, entre aspas, né? Nós não temos uma religião de dedução. O cristianismo não é uma religião inteligente. É uma religião revelada. E a revelação, tem coisa na revelação que a gente entende. Tem coisa na revelação que a gente pensa que entende. E tem coisa na revelação que a gente não entende. Quando a gente quiser fechar o sistema para entender tudo, está errado. Se você acha que consegue esclarecer tudo, está errado. Por isso, eu não me atrevo a algumas coisas. Por exemplo, aqui na igreja tem um pessoal que insiste que eu faça uma série de mensagens no Apocalipse. Eu não, cruz credo, não vou fazer. Eu não tenho capacidade de pregar no Apocalipse. Não tenho a menor capacidade de pregar no Apocalipse. Fazer conta das semanas de Daniel, com o milênio e a besta, e o cavalo branco, e o dragão, e as 7 chifres, e 15 coroas. Não consigo. Vai ser um show de suposições, um show de horrores, assim, é um show de suposições. A gente não consegue nem se ater no que está mais ou menos claro. Então é difícil. Eu já me meti nessa enrascada aqui do lado B, estou querendo sair já. Não só Jesus, mas também João Batista, entre outros, condenou os fariseus, saduceus e escribas. Como podemos então associá-los a uma boa questão para a sociedade da época? Olha, eu sugiro que você que fez essa pergunta e aqueles que se interessam, porque você viu que eu fiz um comentário simpático, né, ao farisaísmo, aos fariseus. Eu sugiro que você leia, por exemplo, Os Sábios Fariseus, edições Loyola, que você leia A Sombra do Templo, editora Vida, e que você considere a possibilidade de que aqueles fariseus, muitos deles, tenham sido homens a respeito dos quais o apóstolo Paulo disse que tinham zelo de Deus, mas não tinham entendimento. Eles tinham zelo de Deus, eles não tinham entendimento. E é muito interessante como nós, na nossa sociedade, ou mesmo dentro da nossa igreja, temos que tomar muito cuidado ao criticar o entendimento, para que a crítica ao entendimento não seja uma crítica ao zelo e à piedade. Há muitas pessoas, e a igreja evangélica deve ter um exército imenso de pessoas que não têm entendimento, mas têm piedade. E a relação com Deus não é uma relação baseada em entendimento, é uma relação baseada em piedade. Relação baseada em entendimento é com Platão, com Aristóteles, é filosofia.
A relação com Deus é baseada em piedade. Então, quando a gente vai criticar e questionar o entendimento de alguém, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa pessoa com entendimento difuso ou um entendimento equivocado, via de regra pode ser mais piedosa e zelosa de Deus do que aquele que vai corrigir o entendimento. Nós temos que tomar esse cuidado. O cuidado com o que nós olhamos para os fariseus, eu concordo que Jesus não poupou. Jesus foi duro com eles, foi duro mesmo. Mas nós temos que tomar esse cuidado, porque Paulo fala deles como homens que tiveram zelo de Deus, mas sem entendimento. E Paulo sofre por eles. Sofre pela casa de Israel por causa dessa falta de entendimento. Sobre o pecado com o Espírito Santo, se alguma pessoa pergunta, você está grávida? E a resposta é, só se for do Espírito Santo? Ou, quando alguém é curado por Jesus nos dias de hoje e diz que foi o santo tal que curou, isso seria um pecado contra o Espírito Santo? Não. Eu insisto, a blasfêmia contra o Espírito Santo é negar a identidade messiânica de Jesus de Nazaré. Negar que o Espírito que atuava em Jesus de Nazaré era o Espírito Santo de Deus. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, como é que fica a relação dos judeus messiânicos? Fica maravilha, porque eles já reconheceram que Jesus é o Messias. Ótimo. Aleluia, glória a Deus. Os judeus que reconheceram que Jesus é o Messias, amém. Glória a Deus. Porque não se esqueça que Pedro era judeu, Tiago era judeu, Saulo de Tarso era judeu, Jesus era judeu. Então, judeu messiânico não é uma novidade. Saulo de Tarso era um judeu messiânico. O judeu messiânico tem um monte de judeu messiânico, né? Bom, chegou a hora de eu tentar dar um laço no sapato. Primeira coisa que eu quero dizer para tentar dar um laço no sapato é que eu sei que nós ainda não chegamos onde você quer chegar. Eu sei. Mas eu insisto que você tenha paciência, porque Deus mediante nós chegaremos lá. Segundo, eu espero que eu tenha conseguido, se não muita coisa, eu espero que pelo menos eu tenha conseguido fazer com que você tenha mais cuidado ao ler a Bíblia. E tenha percebido que Jesus não dava ponto sem nó. Quando ele falava uma coisa, ele estava falando e dando recado. Quando ele fazia um milagre, ele estava agindo e mandando um recado. A ação de Jesus, ela é cheia de mensagem cifrada, de códigos. Então, eu espero ter suscitado em você uma maior reverência na leitura dos evangelhos e ter suscitado em você, instigado você a transcender essa leitura literal, que Jesus multiplicou os pães, então, Senhor, multiplica o pão da casa da viúva, assim como no passado. Bom, se você quiser orar assim, Deus te abençoe. Se Jesus vai multiplicar o pão da casa da viúva ali de Diadema, é um problema de Deus, de Jesus. E olha, louvado seja Deus e que Ele multiplique mesmo. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que quando Jesus multiplica pães, quando Ele cura um leproso, o próximo vai ser um cego de nascença e nós vamos falar sobre maldição hereditária. Daqui a 15 dias o nosso tema vai ser maldição hereditária, quebra de maldição, dentro dessa perspectiva de identificar Jesus como Messias. Então não perca, traga os amaldiçoados para cá. Vai ser a noite da quebra da maldição aqui na IBAB. Você vai entender o que a Bíblia está falando sobre isso, tá bom? Nós vamos falar sobre isso. Então, eu queria dizer para você que quando Jesus cura um cego, quando Ele cura um leproso, quando Ele passa lama nos olhos de alguém, quando Ele toca a saliva na saliva de alguém, isso não é mandinga, isso tem a ver com costume da época, tem a ver com prática do judaísmo, tem a ver com mensagem que Ele está enviando, mensagem cifrada. Essa interpretação de que Jesus era Deus e que Jesus continua sendo Deus e que Jesus curou lá e portanto Jesus vai curar aqui, eu diria que essa é uma interpretação que é legítima no sentido da piedade, mas ela é absolutamente equivocada no contexto da revelação do Messias e do propósito de Deus ao trazer o Messias para nós. O lado A
que é esse raciocínio simples. Jesus curou porque era Deus, ele continua sendo Deus, então se curou ontem, vai curar hoje. Esse raciocínio é simplório e equivocadíssimo no contexto do interesse de Deus em revelar o Messias e trazer o Messias. Se você já entendeu isso, já está ótimo. Agora tem um monte de coisa a mais para a gente entender. E eu espero que a gente entenda. Eu não tenho pressa, espero que você não tenha pressa e que a gente continue olhando os evangelhos atrás de como foi que Jesus revelou-se como Messias e qual é essa dinâmica de diálogo de Jesus com a sua geração a partir da sua identidade messiânica. Peço a Deus que os leve na sua graça e na sua paz. São 10 horas. E não se esqueça que daqui a 15 dias falaremos sobre a cura de um cego de nascença. João capítulo 9, pode ler já na sua casa, estudar se você quiser. João capítulo 9, a cura de um cego de nascença. E falaremos sobre quebra de maldições e maldições hereditárias. Que Deus os leve em paz. Amém.